Olá a todos, eu e o Diniz esperamos que esteja tudo bem convosco. Claro, vamos começar esta nossa pequena viagem de nosso trabalho apresentando-vos o Rio Baroso. De seguida, vamos até à Serra do São Macário, onde vamos visitar a Aldeia da Pena. Acompanhem-nos nesta viagem. Olá a todos, como podem ver acabamos de chegar ao Rio Varoso. Na margem deste rio foi onde encontramos grande parte dos sedimentos acumulados, mas qual será a sua origem? O Rio Varoso é um rio que percorre grande parte da nossa zona, passando por Carvalhais, Santa Cruz da Trapa, Penso, São Cristóvão, entre outros. Este tem uma altitude de cerca de 284 metros e é considerado um córrego, visto que não tem grandes dimensões. Passando agora a falar sobre os sedimentos. Os sedimentos deste rio são pequenos e de baixa granulometria. Como podemos ver nesta pequena pedra, temos aqui um lápis que nós conseguimos trazer de casa e apresentamos aqui alguns sedimentos que conseguimos capturar aqui no rio. Como podemos ver, os sedimentos são de baixa granulometria e bem pequenos. Observando aqui atrás de mim temos o rio. Como podemos ver, a força de transporte do mesmo não é muito forte. Podemos ver que as águas são bem calmas, o que faz com que os sedimentos maiores comecem já a sofrer deposição e a ficarem depositados aqui nas margens do rio, como podemos observar. Os sedimentos aqui apresentados provavelmente sofreram erosão numa determinada rocha longe deste local. Sofreram transporte. O transporte foi provavelmente feito através do nosso pequeno Rio Varoso, que é o que estamos aqui a estudar, mas também podem sofrer o transporte do vento, no caso dos sedimentos serem mais pequenos, ou através do gelo. A formação concreta de rochas sedimentares acontece quando o agente de transporte perde a sua capacidade de transporte, havendo assim uma acumulação de sedimentos no fundo dos rios e na margem dos rios. Depois de ocorrer esta deposição causada pela força da gravidade e pela referida falta de capacidade de transporte do rio, vai haver uma acumulação de sedimentos por camadas horizontais, como aqui podemos ver. Desta maneira, vão deixar de estar em contacto direto com a hidrosfera e com a atmosfera, e vão originar rochas sedimentares através do processo de diagênese ou simplesmente por acumulação ou sedimentação detrítica. Podemos saber que os sedimentos que aqui se depositam resultam da erosão que o rio provoca ao longo do seu trajeto. Como se sabe, na nascente, este tem mais força e conforme este se vai aproximando da sua foz, este vai perdendo força, ou seja, capacidade de transporte. Chegando então mais perto da foz, os sedimentos são menos angulosos e mais pequenos. Como podemos ver, temos aqui algumas rochas sedimentares clásticas, ou seja, que tiveram origem em rochas pré-existentes. E temos aqui também rochas sedimentares químicas, que têm origem em restos de minerais. A nossa paragem pelo Rio Varoso terminou por aqui. Esperamos que tenham percebido bastante sobre este rio e que tenham focado a saber mais coisas sobre o mesmo. A nossa próxima paragem será na Serra do São Macário, mais concretamente na Aldeia da Pena. Olá a todos, acabamos de chegar agora à Serra do São Macário. Iremos-vos mostrar a Aldeia da Pena, explicar-vos a Livraria da Pena e explicar-vos o xisto que é utilizado na construção daquelas belíssimas casas. Acompanhem-nos nesta grande viagem. Olá a todos, acabamos de chegar agora à Aldeia da Pena. A Aldeia da Pena é uma aldeia localizada, logicamente, na Serra de São Macário. Esta aldeia é cheia de paisagens belíssimas, como podemos ver aqui à nossa esquerda, a Livraria da Pena e as suas casas, que são um dos principais fatores para a criação destas belíssimas paisagens. As suas casas são constituídas em xisto, como podemos observar. Então agora temos aqui uma vista mais pormenorizada das casas, as tão míticas casas de xisto da Aldeia da Pena. Infelizmente, grande parte destas casas já estão vazias ou viraram corral dos habitantes que cá existem.
Atualmente existem só 6 pessoas a habitar na Aldeia da Pena, o que entristece um bocado quem é de fora e quem gosta de visitar esta aldeia, visto que está a ficar um pouco abandonada e pode mesmo chegar a ficar com 0 pessoas. Mas mesmo assim, graças a ter grandes pontos turísticos, como a Livraria da Pena, que já verão daqui um bocado, e estas casas, ainda se vai vendo aqui bastante movimento, existindo ainda 2 restaurantes aqui na Aldeia da Pena. Então bem, como é que ocorre a formação de xisto? A argila, metamorfizada, devido ao aumento de pressão e temperatura, ou seja, metamorfismo, torna-se primeiro num xisto argiloso, folhelho, e em seguida, ao continuar o metamorfismo, passa a ardósia, que depois vira filite e finalmente passa ao xisto. O xisto é uma camada de rocha sedimentar organizada sob temperaturas e pressões elevadas, contendo matéria orgânica disseminada no seu meio mineral. Ao aquecer, esta rocha obtém-se um óleo que em seguida é refinado. O xisto tem diversas utilidades. A ardósia, por exemplo, era muito utilizada antigamente para os quadros escolares. Também é muito utilizado no ramo da construção civil. Entre eles podem ser fabricados vários elementos de casas de banho, salas, como por exemplo os lavatórios. Na cozinha também temos várias mesas que podem ser adaptadas com a ardósia. Nesta aldeia temos alguns exemplos de ardósia utilizada como fotos ou ardósia utilizada na mesa. Fiquem agora com estas belas imagens. O xisto bituminoso, também conhecido como xisto argiloso, é uma fonte de combustível. Quando submetido a altas temperaturas, produz um óleo de composição semelhante à do petróleo, a qual se extrai uma nafta, óleo combustível, gás liquefeito, óleo diesel e gasolina. Antigamente, nas escolas, era obrigatório o uso de pequenos quadros de lousa pelos alunos. Atualmente, ainda há escolas que têm quadros fixados na parede. Agora à mística e mágica Livraria da Pena, como podemos observar. Olá, chegamos agora à Livraria da Pena, como o meu colega vos informou. A Livraria da Pena é um lugar belíssimo a ser visitado devido às suas paisagens magníficas e mágicas. O seu acesso tem que ser feito a pé, visto que esta se encontra num local de difícil acesso. De preferência, para visitarem este local, devem vir acompanhados de um guia turístico ou uma pessoa local que conheça bem a zona, que é para não correrem o risco de se perderem a tentarem cá chegar. Assim que nos aventuramos a descobrir a magia deste lugar, encontramos um perfeito afloramento de quartzite que nos conta muitas histórias sobre o passado da Terra. Com a sua idade a rondar os 480 milhões de anos, altura em que esta região se encontrava nas margens pouco profundas de um continente já inexistente. Este era o Gondwana. Para termos uma pequena noção da latitude de quando este afloramento surgiu, esta era idêntica à do Polo Sul, e atualmente o Polo Sul encontra-se um pouco distante desta zona, como se pode observar através das imagens. Isto comprova o movimento das placas tectónicas. Mas para termos uma melhor noção de como surgiu a Livraria da Pena, é importante percebermos como é que se formam os afloramentos de quartzo.
Em geologia, um afloramento é a exposição de uma rocha à superfície terrestre. Esta pode ser observada naturalmente através da erosão dos solos, que cobria a rocha existente, ou pela ação humana, como por exemplo em cortes de estradas ou no caso de uma pedreira. Os afloramentos são muito importantes nos estudos geológicos, pois permitem a observação direta de rochas. Além disto, a possibilidade de coleta de amostras de rochas que podem ser analisadas em laboratórios quanto à sua composição química, mineralógica, quanto à sua idade ou o conteúdo fossilífero, ou seja, se possuem fósseis ou não, é muito grande. Através dos afloramentos, os geólogos podem fazer mapas geológicos da superfície e assim conhecer melhor as características das rochas em uma região e a sua extensão em área. E auxiliar também pesquisas acerca de recursos minerais, petrolíferos ou na geologia ou engenharia. Deixaremos então com vocês agora as nossas últimas imagens de drone para que aproveitem um bocado esta belíssima paisagem.